Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. E já ressaltando aqui, você que quer estudar teologia, eu sou diretor do Instituto Teológico Edificados na Palavra, o ITEP, você pode estudar conosco presencialmente ou EAD, é só fazer contato. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma matéria de teologia sistemática chamada Hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina que vai estudar sobre o pecado, ou estudo sobre o pecado. A expressão hamartia é do grego e a palavra hamartano, ambas elas têm uma ideia de hamartia, erro, né, pecado, e hamartando, né, errar o alvo, não atingir o alvo. Então seria basicamente a ideia de um arqueiro que está atirando em um alvo. Ele não quer errar. Você nunca viu um arqueiro atirando no alvo, uma disputa, e ele querer errar, ele quer acertar. Então, em relação ao pecado, as nossas vidas também têm que ser assim. Nós não queremos errar o alvo, viver pecando. Nós até podemos pecar, mas isso não deve ser a nossa intenção, o nosso querer, viver uma vida devassa, profana, promíscua, largada. É assim, nós miramos no alvo para acertar, viver de acordo com a palavra de Deus, viver para a glória de Deus. Podemos errar sim, porque somos pecadores, mas esse não é o nosso desejo. Essa matéria de ramartiologia, ela vai estudar a respeito do pecado. Eu gostaria de pensar com você a respeito do pecado no seu nascedouro, de fato, que nós chamamos de pecado universal, ou pecado no mundo angélico. De acordo com Apocalipse 12, versículos 3 e 4, quando João descreve aquela visão que ele tem, terrível, um dragão vermelho nos céus, com cabeça, chifre, cauda, e aí ele vai dizer que aquele dragão, ele arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. O dragão já sabemos que é o diabo. A cauda é engano, é mentira, e as estrelas ali são os anjos. É só você observar no versículo 7 a 9 do mesmo capítulo 12 que você vai encontrar essa afirmação, essa ratificação que as estrelas ali são os anjos, tá bom? Que caíram com Satanás. Bom, mas como esse texto é um texto de dupla referência, aí você pode dizer, mas pastor, professor, esse texto é um texto para um período tribulacional. Eu digo, é verdade, mas ele é de dupla referência. Observe que falamos agora há pouco que o diabo, com seu engano, a sua mentira, atraiu, né? Que seria a cauda, uma terça parte das estrelas dos céus. Em João, Evangelho conforme João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira, ou o pai do engano. Olha só. Então, ele é o criador, tá? Ele é o inventor da mentira. E qual que foi a primeira mentira, o primeiro engano? Foi essa que ele contou aos anjos. E aí esses anjos tentaram se rebelar junto com ele contra Deus e caíram de lá. Observe que ele é enganador. Nós podemos observar em 1 Timóteo 3,6 que o Paulo vai dizer que o novo convertido, o neófito, aquele que não tem ainda conhecimento, ele não deve ser levado a uma posição de liderança para que ele não venha cair em condenação como caiu o diabo por causa da soberba, do orgulho, tá? E foi justamente esse um dos males de Satanás, ou do diabo, hoje assim chamado, outrora o querubim ungido, tá? Então, o orgulho, a soberba dele queria elevar ele queria elevar-se acima de Deus. Observe que nós estamos trabalhando esse texto que mostra de fato que tem um ser que um dia caiu dos céus e trouxe uma terça parte dos anjos. Em 1 de João 3:8, o nosso irmão João vai escrever que o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só, então vive pecando desde o princípio. Interessante isso. Então nós podemos analisar por esses textos e outros mais que trabalharemos em outros vídeos, que de fato existiu um ser que em dado momento se rebelou e por causa da sua soberba, do seu orgulho, ele enganou uma terça parte dos anjos, e aí caiu com esses anjos, que hoje é o que nós temos, diabo, Satanás e os seus demônios, que são anjos que caíram e perderam a sua posição, tá bom? Nós podemos observar que em hamartiologia, a palavra pecado, a palavra, não o pecado, mas a primeira vez que a palavra pecado aparece no Antigo Testamento, aí nós vamos observar que é no Gênesis 4:7, a expressão rata, que tem uma ideia de erro, né, de pecado. O pecado estava ali espreitando
o Caim, é como se fosse um animal esperando a sua presa, né, para atacar. Aí usado ali o pecado, a palavra rata, né, não é o primeiro pecado, mas é a primeira vez que a palavra pecado aparece em toda a Bíblia, é no Gênesis 4:7. Tá bom? Se você gosta de conteúdo como esse, curta, compartilhe. Quer fazer curso conosco, é só fazer contato. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.